Olá pessoal, seja bem-vindo a essa aula 8. Nesta aula nós vamos dar uma sequência da aula 6, que foi a régua de cobrança, conforme aquela determinação de etapas, e dando continuidade conforme esse tema, cobrança. E a aula 7 nós ensinamos um pouco básico sobre o cálculo em cima de juros dos boletos ou alguns títulos, tá? Vamos lá. Nesta aula, nós vamos tratar da argumentação. O que quer dizer uma argumentação quando estou fazendo uma cobrança? Eu tenho que ser direto ao ponto que eu quero que seja, que eu tenha um resultado com eficiência, e eu tenho que ser preciso na questão de informações. Tá? Então, eu vou passar para o próximo slide para a gente sugerir para vocês um documento referente a quando eu entro numa negociação. Tá? Conforme o tema, aula 8, renegociações com fornecedores. Então, nós estamos falando sobre uma renegociação. Já foi feita uma negociação e, na verdade, ele não errou pelo lado positivo, do lado do cliente. Então, diante desse primeiro contato, eu tenho que deixar claro para ele que a empresa ela tem interesse, sim, de regularizar a situação e ele pagar os débitos. Primeira coisa que a gente tem que apurar: qual é a sua sugestão e a sua proposta para pagamento? Se o cliente informa, olha, para mim ficaria ideal, uma entrada e mais duas, uma entrada e mais três, Entendendo sempre que eu tenho que colocar valores até no máximo 4 vezes. Por quê? Se eu estender muito a forma de pagamento, esse cliente ele já tem um histórico para mim que ele não consegue pagar sequencialmente durante um grande período de tempo. Então, não é ideal eu criar uma situação onde eu vou ter que ter um relacionamento nessa questão de cobrança extensa com esse cliente. Tá? Então, vamos lá. Se ele, por um acaso, identificou que ele está ciente do débito e que ele pretende fazer essa negociação, um ponto que a gente tem que deixar claro para ele é que, do nosso lado, do lado de quem está fazendo a cobrança, precisa de uma segurança. Essa segurança, ela pode vir a título de uma entrada, Então, o que a gente pode dizer para esse cliente? Olha, senhor, eu preciso que o senhor dê um sinal, e esse sinal eu consigo elaborar um documento onde você vai se comprometer a pagar as demais parcelas. Então, com essa entrada, eu crio esse documento que nós estamos sugerindo aqui. Na verdade, esse documento a gente sempre identifica o que foi falado e as informações necessárias. Porque, se por um acaso ele quebrar novamente aquele acordo inicial da negociação que já foi quebrado e dessa renegociação, eu entendo que eu tenho que ir para o âmbito jurídico. Então, diante desse fato, o que eu tenho que entender? Que esse documento ele vai me respaldar na questão do comprometimento do cliente. Mas é um documento judicial? Ele pode ser cabível como prova. Mas não quer dizer que esse documento vai ser validado em cima de uma ação jurídica, tá? Ele vai ser um argumento dentro da ação jurídica. Olha, o cliente ele teve uma negociação, não honrou com os seus débitos, logo a empresa, de bom grado, entrou em contato com ele, solicitou que ele fizesse uma renegociação, mais uma vez ele se comprometeu e não acertou. Então, juiz, nesse sentido, nós precisamos que ele pague o juízo. Entendeu? Como vai funcionar esse documento argumentativo? Então, vamos lá. Qual é o nome do documento? Termo de confissão de dívida. Ou seja, o cliente ele está informando que ele tem uma dívida e ele está fazendo uma confissão. Essa dívida é minha. Eu estou propondo em pagar. Em quais as condições? No sistema vai estar listado, mas também no documento vai estar como calendário de pagamento. Tá? Então, vamos analisar esse documento em etapas? Vamos lá. Primeiro ponto, quando eu crio um termo de confissão de dívida, eu tenho que deixar ele muito bem personalizado.
Então aqui, pessoal, a gente sugere que basicamente ele tem o quê? Ele tem uma logo da empresa, tá? Logo após, em negrito e centralizado, termo de confissão de dívida, tá? Logo após isso, o que que nós temos? Eu, nome da empresa, escrito no CPF ou CNPJ número tal. Então, pessoal, aqui eu posso tanto incluir o nome da empresa, quanto, se for em CPF, do proprietário do CPF, tá? Declaro para fins de direito que sou devedor. Então, ele está falando que para fins de direito, ele é um devedor. Ele está confirmando que ele deve e ele se propõe em pagar, né? A quantia de determinado reais e mais 5% totalizando o valor de tal. Pessoal, eu coloquei aqui um exemplo de 5%, que quer dizer a multa, tá? Mas aí, dependendo do boleto, do título, como nós orientamos na aula passada, que foi a aula de número 7, vai depender de cada tipo de cobrança conforme a sua instituição financeira. Tá? Alguns cobram multa e juros, alguns o percentual de juros e de multa, eles são variados, então isso que você tem que identificar no seu boleto para lançar no seu termo, ok? Beleza. Conforme as OS, ordem de serviço ou o número de notas fiscais. Então aqui nós estamos falando de documento fiscal. Né? Se for uma venda de peças, se for uma venda de serviços, ou se for qualquer outro tipo de venda, eu tenho que informar qual documento que eu estou embasando. Assim como eu estou dizendo as informações do meu cliente, eu estou informando também do que se trata, qual nota, que período que foi, tá? Contraída perante nome da empresa, pessoa jurídica, escrita pelo CNPJ e assim vai, tá? Logo após, no segundo parágrafo, nós vamos informar o seguinte: cumpridas as obrigações, o credor dá total quitação dos débitos, então, avançados, né? E abre mão de toda e qualquer ação já protocolada. Então, pessoal, é por isso que eu falo que, no primeiro momento, antes de eu estar passando para o meu cliente que ele está com processo jurídico, eu tenho que tentar reverter a situação e fazer com que ele pague esses débitos tranquilamente. Né? Porque, eu vou citar um exemplo aqui. Às vezes, o proprietário de uma empresa ele não recebe os boletos, a nota fiscal. Então, na verdade, ele não identifica aquela dívida ali. Quando começa o sistema de cobrança, muitas das vezes eles informam para a pessoa que está fazendo a cobrança que eu não paguei porque eu não recebi o boleto. E eu não estou ciente dessa nota fiscal. Então, aí cabe o atendente ou a pessoa que está fazendo esse contato falar: senhor, me passa o seu e-mail que eu vou encaminhar agora, ou enviar pelo WhatsApp, entendeu? Que automaticamente a pessoa vai estar a comprovação que daquele momento em diante ele recebeu. Mas como punição, porque isso também não é só obrigação da empresa. Se a pessoa não recebeu o boleto, fez o serviço, também cabe a ela entrar em contato com esse fornecedor e falar para ele: olha, eu não recebi a nota. Tem como você encaminhar nesse e-mail X ou me passar pelo WhatsApp para me agendar o pagamento? Lembra lá nas nossas primeiras aulas do agendamento de pagamento referente a documento fiscal e nota fiscal? Aí nós estamos visualizando a importância de ter esse controle, tá ok? Então, logo abaixo, pessoal, nós vamos informar cidade, estado e a data que foi feito e o calendário de pagamento. Então, a entrada ele fez hoje, valor de tanto. Ficou 1, 2, 3 ou no máximo 4 parcelas no valor de tanto. Entendeu? Mas seria inviável eu refazer os boletos e enviar para ele? Então, pessoal, aí tem que ser feito cálculo, tá? Porque se eu tenho que baixar os boletos antigos no banco e eu tenho que emitir novos boletos, tudo isso vai me gerar custo. Será que vale a pena? Mas o boleto, ele é um título que eu consigo contraprovar que foi gerado esse documento fiscal, entendeu? Então, tudo é análise. Não tem como a gente falar da parte financeira sem análise, sem estudo, sem relatórios e resultados,
certo? E depois disso tudo, lá embaixo, no final desse documento, você coloca um campo onde o responsável da empresa assina e onde você assina. Envia por e-mail, né? E solicita que ele retorne assinado. E de preferência carimbado, ok? Então, pessoal, essa aula nós estamos finalizando, né? E eu vou dar alguns exemplos de argumentação da agora para frente. E logo, no final da aula, nós vamos novamente dar aquela dica do curso de administração de conflitos, ok? Então, vamos lá. Sobre a argumentação, pessoal. Quando a gente lida com cobrança, eu tenho que preparar o meu terreno para que a cobrança fique eficaz sem muita forma de desgaste, sem muito informar de quem é o erro. Então, nosso foco é na solução, no resultado. Qual é o resultado? Eu receber o valor na minha conta. Enquanto isso não acontece, o trabalho não finalizou. Tá? Então, quando eu mando a cobrança para um cliente e ele não paga, o meu trabalho está em andamento. A partir do momento que ele paga, fiz a cobrança, pagou, finalizou. Próximo. Entendeu? E assim a inadimplência ela tem que ir diminuindo. Quando a gente fala que tem que gerar resultado, cada mês você tem que fazer um acompanhamento e, se for o caso, um relatório de inadimplência. Falando, olha, mês passado eu tinha 20 mil de inadimplência, esse mês eu já estou com 10, mês que vem eu continuo com 8, o outro mês é com 5, sobrou 4 mil. Esses 4 mil eu já tentei de todas as fórmulas conforme orientado e não recebemos. Aí vai para uma ação jurídica. Entendeu como funciona? Mais de 20 mil. Se eu recebi um total de 16 mil, minha cobrança está a nível assim, de excelência. Né? Seria o ideal receber 100%? Sim, mas enquanto esse trabalho não seja repassado essa cultura para todos os clientes antigos e os novos entrar com essa cultura, nós não vamos receber 100%, pessoal. Então eu tenho que me contentar com os 90, 92, 85, no mínimo, mas abaixo disso não tem que contentar. Tá? Então, assim, o meu trabalho é para que eu consiga de 90 para cima o meu índice de assertividade na inadimplência aí, correto? Então, vamos falar um pouco de argumentação. Então, pessoal, quando eu vou ligar para vocês, no caso, vamos supor que eu tenha alguém aí que chame João, né? Eu vou citar. Boa tarde ou bom dia, senhor João, está tudo bem? Vou me apresentar. Senhor João, eu sou Roberto Nascimento, trabalho na empresa XY. Essa empresa consta para mim títulos no seu CNPJ ou CPF em aberto. Nesse sentido, eu precisava entender, houve algum problema nos boletos na hora do pagamento? Ou houve algum imprevisto que o senhor não conseguiu pagar esses boletos em dia? Ele vai te responder. Olha, é porque o boleto não chegou para mim. Então, você vai, novamente, entrar naquele ponto lá da argumentação. Ok, compreendo, vou atualizar os boletos e mandar a nota fiscal e os boletos no e-mail atualizado. Qual o e-mail atualizado do senhor? Ele vai te passar. Você pega, manda e fala para ele. Olha, acabei de encaminhar para o senhor. Confirma para mim o recebimento aí. Chegou aqui, obrigado. Ok. O senhor consegue pagar entre hoje e amanhã a primeira? Não, só semana que vem. Ok, vou agendar aqui para o dia, vamos supor que nós estamos no dia 5, vou colocar lá para o dia 10. Vou agendar para o senhor no dia 10, no pagamento, X, tal. Beleza. Então, nós já temos uma previsão de pagamento. Dia 10, nós temos todo o início da conversa e da argumentação. Nós vamos entrar em contato. Tudo bem, senhor João? Tudo bem. Roberto da empresa XY. Senhor João, entrei aqui no sistema, conforme acordado, o prazo limite que a gente tinha programado para o senhor foi até dia 10. E o senhor conseguiu efetuar esse pagamento ou não? Porque no meu sistema continua aberto. E eu precisava da baixa. Ah, me desculpe, eu esqueci. O senhor consegue fazer um Pix imediato? Ou o senhor consegue pagar esse boleto e me mandar um comprovante ainda hoje?
para me dar baixa aqui, para que o processo não vá adiante. Ah, mas eu não consigo, vai demorar. Olha, infelizmente eu não consigo segurar mais. Então, nesse caso, eu preciso de uma data precisa, porque, apesar que eu vou avisar o banco vai notificar e provavelmente, se até essa data que eu não conseguir efetuar esse pagamento, eu não consigo segurar o alerta do banco para incluir o seu nome no SPC. Entendeu a direção? As palavras-chave que você fecha? Ah, não, mas aí então pode mandar para o SPC. Ok, notificou. Aí nós vamos utilizar aquela régua de cobrança. Notificou. Depois da notificação, qual é a próxima etapa? E depois, na próxima etapa? Ok, minha régua de cobrança finalizou. Chegou ao ponto de eu encaminhar para o jurídico ou eu colocar essa última opção, que é fazer uma negociação, onde eu coloco um termo de confissão de dívida e que ele se compromete a estar pagando esses débitos em atraso. Pessoal, o efeito do termo, ele é muito preciso quando nós estamos falando no sentido que é aquele cliente parceiro, é aquele cliente que sempre leva algum serviço para que você faça ou sempre compra algo dentro da sua loja. Então, esse cliente, ele tem que ser cuidado. Não tem como a gente simplesmente pegar aquela régua de cobrança e executar mecanicamente. É assim? Beleza, vou mandar. Depois de tantos dias está estipulado aqui, eu vou enviar. Aquela régua de cobrança é para vocês, para os executores que estão fazendo a cobrança. O cliente, ele tem que estar ciente dessa régua. O cliente, você tem esse argumento para trabalhar o cliente. Ali está falando um passo a passo para você ter um êxito no resultado. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado antes de frisar se realmente é viável ou não a gente colocar esse documento para o cliente assinar. Tá bom? Beleza? Conforme dito para vocês, estamos aí com a aula 11, que é um bônus, tá? Nessa aula nós vamos divulgar um pouco mais sobre o nosso curso de Administração de Conflitos Empresariais. Esse curso está lá na plataforma Hotmart, tá? Com pequeno investimento, você vai ter aulas mais elaboradas, onde vai trazer para vocês informações precisas para aplicar na empresa ou na loja de vocês aí, sobre essa questão de relacionamento e como vocês podem lidar com essa administração de conflitos entre colaboradores ou chefias imediatas ou até mesmo diretoria e as demais áreas aí da sua empresa, ok? Obrigado, até a aula 9, agradeço vocês e até mais, um forte abraço.